Nessa próxima quarta-feira, dia 3 de maio, faz 6 anos que a gente chegou na Alemanha e quando chega essa época do ano eu gosto sempre de fazer aí uma reflexão de tudo que passou, de tudo que aconteceu até aqui e, enfim. Acho que assim como a gente gosta de fazer essa reflexão no final de cada ano e colocar metas e pensar no que passou e reavaliar, eu também gosto de fazer isso especificamente com a minha trajetória na Alemanha quando chega essa época do ano. E hoje eu vou fazer essa reflexão com vocês. Vamos ver aí todas as fases que eu já passei aqui na Alemanha nesses 6 anos. Oi pessoal, aqui é a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e sobre vida na Alemanha. Se você gosta desse canal, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, já dá o like, ativa o sininho para receber notificação e se você quer apoiar o canal além de deixar os likes, os comentários, compartilhar os vídeos, você pode apertar no botãozinho aqui embaixo Seja Membro para fazer contribuições mensais. Então, pessoal, 6 anos de Alemanha. Para algumas pessoas pode parecer muito, para outras pessoas que já estão aqui há 20 anos, 30 anos, pouco, mas de qualquer forma eu quero tirar esse tempo agora para refletir e pensar em tudo que aconteceu. Acho que tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a questão de adaptação, onde eu falo sobre como eu vim parar na Alemanha, vídeos que eu converso com pessoas e falo também um pouquinho sobre a minha trajetória, mas enfim, vou reunir aqui nesse vídeo essa reflexão de tudo que aconteceu até aqui e acho que, enfim, 2017 chegamos aqui 3 de maio de 2017 e eu vim super animada para mudar para Alemanha. Então eu tava assim, eu não sabia bem, eu tava incerta do que exatamente eu ia fazer aqui. Eu tinha colocado como objetivo para o primeiro ano realmente estudar o alemão e ver como é que era o mercado de trabalho aqui. Eu sou formada em turismo e hotelaria na faculdade, eu tinha um MBA em finanças no Brasil, trabalhava no administrativo, recepcionista, cobrança, atividades administrativas, normalmente como assistente administrativa ou recepcionista, e eu tava assim, será que vai rolar eu fazer alguma coisa na minha área, trabalhar no financeiro ou trabalhar com turismo? Mas tudo isso parecia, a princípio, muito distante e eu vim com aquela ideia de, nossa, o que vai ser dessa nova vida, mas vim animada para aprender o alemão, com um pouco de medo se eu ia conseguir aprender o alemão. Como eu falei aí em alguns vídeos já, a gente veio para cá, a nossa primeira intenção não era vir para a Alemanha, era ir para o Canadá, então eu estava estudando inglês e não consegui me preparar a tempo para estudar alemão, o que eu indico, se você está planejando já vir para a Alemanha, começar a estudar alemão do Brasil, mas pra gente foi, né, meu marido recebeu uma proposta de emprego aqui e foi tudo muito rápido, então nesses meses ali de preparação a gente teve que casar, que pensar em todas as coisas da mudança, burocracia de visto, então aprender o alemão realmente não deu tempo nos 3 meses que a gente teve para se preparar para vir para cá. Então esse primeiro ano eu pensei nisso mesmo, eu vou ver como é que vai ser, vou aprender o alemão e foi isso que eu fiz. Eu cheguei super empolgada, para muita gente o primeiro ano é um ano muito difícil e para mim foi um ano de conto de fadas, assim. Para mim o primeiro ano foi aquele ano que, nossa, tudo é novo, eu gosto muito de viajar, então foi aquela coisa de reparar na cultura, eu não tinha uma rotina como a que eu tinha no Brasil ainda nesse primeiro ano, porque eu não trabalhava. Então eu estudava e eu tentei ao máximo criar uma rotina para que eu também conseguisse me adaptar bem aqui. Então eu tinha aulas todos os dias de manhã, durante a manhã inteira, e à tarde eu inventava coisas para fazer para eu também estudar. Então ou eu estava estudando em casa, fazendo as tarefas das lições de alemão, procurando exercício extra, ou eu estava procurando grupos de conversação, ou eu estava fazendo grupo de conversação com as minhas amigas do curso. Passei bastante também nesse primeiro ano aqui por Munique, eu fazia sempre que tinha alguma coisinha nova, uma feirinha, sei lá, qualquer evento que tinha, eu queria ir ver, eu queria saber como é que era. Então, esse primeiro ano eu sinto que foi um ano, assim, bem de conto de fadas. Conheci várias pessoas que eu guardo no coração até hoje. Muitas das minhas amizades do primeiro ano foram embora de Munique, enfim, estavam aí de passagem, ou depois de um tempo resolveram voltar para o Brasil ou mudar para outro lugar. Então, essas amizades eu me esforçava bastante para isso. Foi uma coisa que foi um pouco mais difícil do que eu imaginava. Eu me esforçava bastante para tentar fazer amigos, mas por mais que na época, assim, eu tinha bastante até vida social, apesar de não ter uma conexão muito profunda, assim, com ninguém, mas eu me esforçava bastante
E infelizmente a maioria das pessoas não continua hoje com uma frequência muito alta na minha vida por esses motivos que eu falei, né? Se mudaram, voltaram pro Brasil, algumas pessoas simplesmente se afastaram, ou eu me afastei, ou essas pessoas se afastaram. E foi isso. Esse foi, acho que, o meu primeiro ano, assim. Foi um ano pra mim, de contos de fadas. Super animada com tudo, enfim. Aí o segundo ano foi o ano que eu decidi colocar como meta, vou começar a trabalhar. Então eu já tinha ali um nível intermediário de alemão que eu não achava ser suficiente. Todo mundo sabe aquele sentimento do B1, quando chega lá ali no B1, no B2, fica pensando, gente, eu tô aqui no nível intermediário, mas eu não sei conversar com ninguém. Não consigo manter uma conversa. Então eu também tinha esse sentimento. Aí eu comecei a trabalhar, né, eu conto aí em outros vídeos também um pouco mais profundamente a minha história com o trabalho, mas comecei a trabalhar no restaurante pra, enfim, ver se eu sabia falar alemão, pra treinar um pouco o alemão, e logo depois já comecei a trabalhar em escritório, e eu acho que 2018, que foi esse segundo ano, acho que foi o ano mais difícil, foi meu ano mais difícil na Alemanha até hoje, assim. Foi um ano que eu ainda não tinha amizades muito estabelecidas, algumas amizades do primeiro ano sim se aprofundaram, mas eu não tinha muita vida social com essas amizades. Então, os meus amigos que eu saio hoje ainda não tinham chegado na Alemanha. Então, por mais que eu tinha pessoas para sair vez ou outra, a frequência com que a gente fazia coisas com amigos era ainda muito pequena. Eu tô acostumada de onde eu venho, de onde eu venho, na cidade, né, em Joinville, onde eu tinha os meus amigos, a gente se via todo final de semana, a gente tava sempre combinando o que a gente vai fazer no próximo final de semana, vários grupos de amigos, enfim, a gente se via sempre. Então, pra mim, naquele momento, ainda era uma vida social muito... Eu ainda não tinha uma vida social muito... Não tava satisfeita com a minha vida social. Então, 2018 foi um ano que eu foquei bastante no trabalho e foi muito difícil começar a trabalhar em alemão, sem saber falar alemão direito, e aprendendo alemão e, enfim, e ter todo esse choque cultural de como lidar com as coisas, como lidar com a pressão no trabalho aqui da Alemanha, como aprender a falar não para várias coisas. Foi, assim, um ano muito difícil, lidar com colegas de vários outros lugares, né, o choque cultural não só com a cultura alemã, mas com culturas de outros lugares e com pessoas de outros lugares, com criações e educação e com ideias, conceitos muito diferentes dos meus. Então esse ano de 2018 eu acho que foi um dos anos realmente mais difíceis, assim, acho que de tudo, assim, de adaptação, com essa questão dos amigos, com a questão do trabalho. Foi um ano muito importante eu ter dado esse passo e ter começado a trabalhar, mesmo com essa dificuldade, ter me mantido nesse trabalho. Várias vezes eu pensei em desistir, mas eu não estaria no lugar que eu estou hoje, 5 anos depois daquilo, né, 6 anos depois de ter chegado na Alemanha, se eu não tivesse continuado naquele trabalho, mesmo sofrendo. Eu tinha muito isso na cabeça de que não, eu vou continuar aqui porque eu sei que não vai ficar pior do que tá agora, né? Eu tinha muito isso na cabeça, assim, vai melhorar. Então eu procurava um mês pra frente, não, como é que tava um mês atrás? Tava pior ou melhor? Tava melhor. Tava pior, então já tá melhorando. E eu fazia sempre esse exercício pra continuar ali. E aí acabou 2018, ali pra 2019, foi um ano que eu já tinha um pouco mais de malemolência ali no trabalho. Foi um ano que acho que a vida social ali começou a dar uma agitada, 2019. Acho que 2019 foi quando a gente começou a sair e conhecer as pessoas que a gente sai hoje. A maioria delas, algumas outras pessoas chegaram até um pouco depois, mas eu acho que ali, o ano de 2019 foi um ano bem importante, 2 anos depois de chegar na Alemanha, foi um ano bem importante pra nossa vida social, principalmente, assim. E, enfim, no trabalho as coisas foram se ajeitando, eu fui me acostumando um pouco mais com a cultura, fui aprendendo a lidar com algumas situações, meu alemão já estava muito melhor. E aí veio 2020 com a pandemia. Final de 2019 também, ali sei lá, tava aqui com 2 anos e meio de Alemanha, mais ou menos, foi quando eu decidi, quem sabe, trabalhar com turismo, né? Então eu já tinha feito meu blog lá no primeiro ano, quando eu fazia os meus passeios, escrevia as coisas no blog, e ali na metade de 2019, com 2 anos e meio de Alemanha, eu comecei a compartilhar um pouco mais as minhas viagens pra... 2019... Eu comecei a compartilhar um pouco mais as minhas viagens no Instagram. 2019 também foi um ano muito legal de viagens. A gente foi pro Japão, a gente foi pra Islândia, que foram 2 viagens que até hoje, assim, tá no nosso top 3 de viagens. As duas, né, Islândia e Japão, não consigo nem decidir qual que é a top 1 e qual que é a top 2. Mas foram viagens muito legais que a gente fez ali em 2019. A gente recebeu amigos aqui em casa também. Foi um ano muito legal com relação a viagens. E aí eu decidi talvez começar a trabalhar com isso, tentar monetizar o blog, tentar oferecer algum serviço relacionado a turismo. E 2020, então, foi um ano que, apesar da pandemia, trabalhei
bastante. Trabalhei bastante no sentido de procurar um outro emprego, então eu tava ali numa empresa que eu já tava há 2 anos, mas enfim, tentando ver pra frente aí o que eu podia fazer de melhor, né? E mudar e, enfim, evoluir a minha carreira, talvez em outra empresa. E aí foi um ano que estruturar a empresa, apesar da pandemia, resolvi, né, abrir uma empresa de turismo e aí veio a pandemia. Né, o jeito que as coisas acontecem. Então, estruturar essa empresa, produzir mais conteúdo para ganhar mais visibilidade também nesse ramo de turismo, não só, né, no meu trabalho como contratada. Então, foi um ano, assim, apesar da pandemia, de muito trabalho. E eu fazia lives, conversando com pessoas, falando sobre a trajetória delas na Alemanha, enfim. Foi um ano difícil porque a gente não conseguiu ir para o Brasil, até então a gente tinha ido em 2018, tinha ido em 2019, e 2020 a gente não foi o único ano até hoje que a gente não foi, a gente sempre vai uma vez por ano e em 2020 a gente acabou não indo por causa da pandemia, obviamente. E aí 2022 que eu digo 2020, parte 2, que foi 2021, eu sinto que 2020 e 2021 foi assim, tipo, um mesmo ano. Porque, enfim, a questão da pandemia ainda não estava muito bem resolvida, a gente não podia planejar muito. Acho que foi um ano, pra mim 2021, acho que foi um ano de muita ansiedade, assim, inclusive. Com relação a isso, a voltar às atividades normais, às atividades que a gente fazia antes da pandemia, mas aí você não tá ainda muito seguro de que é realmente seguro fazer essas coisas, então acho que foi um ano de tentar retomar a rotina. Enfim, ir pro trabalho eu já tava indo, realmente só parei quando a pandemia começou e aí depois eu já mudei de emprego e já voltei pro trabalho. Fiquei acho que uns 3 meses em casa, 2 meses em casa e depois já voltei a trabalhar do escritório. Então não com relação a isso, mas eu acho que toda a questão social, a questão de viagens, inclusive a gente fez uma viagem pra Malta em 2021 e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre as minhas impressões de Malta e hoje eu olho pra trás e eu vejo que acho que muitas das minhas impressões de Malta também foram afetadas pela minha ansiedade por essa retomada depois da pandemia. Enfim, acho que 2021 foi isso, assim. Foi um 2020 parte 2, tentar retomar a rotina e lidar com todos esses sentimentos, assim, de será que realmente é seguro fazer isso? Enfim. Aí 2022 foi um ano que eu tentei focar muito em mim e pensei que eu precisava, de alguma forma, com toda essa questão de ansiedade, inclusive que é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas aqui na Alemanha eu sinto que a minha ansiedade evoluiu de um jeito, e aí eu, sinceramente, eu não consigo falar hoje se é uma questão de morar em outro país, ou se é uma questão por causa da pandemia. Eu acho que tem um pouco a ver com tudo, até porque eu já comecei a fazer terapia por causa da minha ansiedade antes da pandemia ter estourado. Eu acho que realmente foi lidar com todas essas adaptações e essas diferenças e todas as dificuldades que eu já tinha antes, que eu tive que bater de frente aqui na Alemanha para conseguir evoluir aqui na Alemanha. E 2022, então, foi um ano que eu pensei, tá, eu estou muito ansiosa, então eu preciso olhar mais pra mim e ver o que eu posso fazer menos na minha vida. E aí foi um ano que eu decidi que o meu blog, o YouTube aqui com vocês, toda essa parte é um hobby. Eu não tenho hoje mais a intenção de super monetizar e de virar uma referência na produção de conteúdo aqui de vida na Alemanha ou de viagens. Eu quero sim produzir conteúdo muito bom pra vocês, não me entendam mal, mas profissionalmente eu preciso agora focar em outra coisa na minha vida profissional como contratada no setor financeiro, porque senão eu não dou conta de tudo, fica tudo como eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então por isso que eu decidi que essa parte fica mais como um hobby. Eu vou fazer quando eu preciso fazer isso, mas não porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso que eu tenha visibilidade, que eu tenha lucro. Eu preciso fazer isso porque hoje eu estou a fim de fazer isso, porque hoje eu quero relaxar e fazer isso. Então, olhar com outros olhos para essa questão toda do turismo, da produção de conteúdo. Então, eu virei essa chavinha em 2022 para realmente focar na lucratividade, na produtividade, em todas essas coisas aí desse mundo louco que a gente vive. Focar nas 8 horas por dia, nas 40 horas semanais que eu tô trabalhando como contratada, e o resto é hobby, o resto tem que ser diversão, o resto tem que ser relaxamento, sabe? Então acho que 2022 foi um ano muito importante pra isso, que eu consegui focar mais na minha saúde, com relação ao meu problema de coluna, atividade física, e também ver essa questão da ansiedade como, né,
O que eu posso fazer para melhorar isso, para não estar o tempo todo com 1000 coisas para fazer ou pensando que eu tenho 1000 coisas para fazer. Então 2022 foi um ano também muito importante. Eu mudei de emprego no final do ano. Foi um ano também que eu decidi de novo procurar uma outra oportunidade de trabalho. Passei por algumas entrevistas, decidi dessa vez. Cada vez que eu procurei emprego aqui na Alemanha, eu tinha um foco diferente. Então, no começo eu quero qualquer emprego que eu vá treinar alemão. Depois, não, eu quero um emprego no escritório e eu quero ver se eu consigo focar um pouquinho na parte financeira, mais na parte financeira do que nas outras coisas, mas eu topo fazer tudo. Depois, eu quero ir para uma empresa um pouco mais estruturada. E nessa última vez, além de todas as coisas que eu já tinha antes como referência na procura de emprego, eu resolvi procurar uma empresa que tivesse mais a ver comigo, que fosse uma empresa mais moderna, mais flexível, que eu me sentisse que a cultura tinha mais a ver com os meus valores também. Foi isso, deu certo, eu consegui no final do ano. Passei por alguns bocados também de situação de saúde familiar nesse final do 6º ano na Alemanha, digamos. E é isso, foi também uma barra difícil, mas eu acho que a gente conseguiu lidar, eu e a minha família, a gente tá conseguindo lidar também muito bem com essa adversidade aí que apareceu. Então, é isso, acho que eu tô muito feliz com a minha trajetória até aqui na Alemanha. Eu acho que eu cheguei num ponto aqui na Alemanha que assim, quando eu digo, né, profissionalmente, que eu não tinha chegado ainda no Brasil, acho que eu consegui evoluir e eu ainda vejo muito potencial de evolução aqui. Eu sinto que eu continuo evoluindo, que eu continuo me desafiando aqui nessa questão profissional. A vida social tá muito, muito melhor do que lá nos 2 primeiros anos, como eu falei pra vocês. Ano passado foi um ano difícil com relação a isso também. Muitas vezes eu me senti, enfim, deixada de lado, me senti sozinha, e acho que tinha muito a ver com essa questão de eu estar revendo as minhas prioridades, e aí naturalmente você tem que deixar algumas coisas de lado, e aí eu me sentia sozinha. Quando você dá uma distanciada, você acaba às vezes vendo coisas que você não estava vendo, você acaba, enfim, vendo que talvez você tenha que agir de uma maneira diferente também, ou você vê alguma reciprocidade, se tá sendo recíproco, se não tá, da sua parte e do outro, enfim. Então eu refleti sobre várias coisas no ano passado, acho que foi um ano bem interessante com relação a isso. Sentimentalmente teve sim algumas dificuldades com relação a isso, de rever algumas coisas, mas eu tô bem feliz com onde eu tô hoje mesmo, também na vida social. Voltei pro Brasil agora, né? A gente acabou de voltar de uma viagem pro Brasil. E aí também é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu sinto que cada vez mais, e olha que a gente volta pro Brasil todo ano, mas eu acho que também porque dessa vez a gente foi e a gente conseguiu viver o Brasil mais normalmente, porque a última vez que a gente tinha conseguido fazer tantas coisas tinha sido ainda antes da pandemia, porque, enfim, a vez passada que a gente foi, a gente acabou, eu não peguei, fui a única que não peguei Covid, mas várias pessoas, meu marido aí da família pegaram, então a gente ficou bem isolado a última vez que a gente foi. Acabamos indo até o Brasil pra ficar lá isolados. Então fazia muito tempo que a gente não ia pro Brasil, uns 2, 3 anos que a gente não ia, e realmente curtia, assim, via muita gente, fazia coisas fora na rua. Então eu senti que mudou muito desde a primeira vez que a gente foi até agora. A gente se sente desacostumado com algumas coisas, culturalmente, a gente se sente meio perdido, de meu Deus, como é que as pessoas fazem as coisas aqui, que horas que o povo sai, que roupa que usa. Então eu senti essa estranheza muito grande dessa vez que eu voltei. Eu acho que isso não tem nada a ver sobre voltar ou não voltar para o Brasil, porque eu acho que depois que, enfim, eu acho que seria muito mais fácil voltar para o Brasil e se acostumar com a cultura de lá, que foi o lugar que eu nasci e vivi quase 30 anos, do que, por exemplo, se acostumar a morar em outro lugar agora. Então acho que isso não é uma coisa que diz que, nossa, eu nunca vou conseguir voltar pro Brasil. Não acho que é isso, só tô falando dessa estranheza que foi voltar. E é isso, gente. Mas essa essa viagem pro Brasil, acho que nesse momento, um pouco antes de a gente bater 6 anos de Alemanha, também me trouxe essa reflexão de que a nossa vida realmente tá acontecendo aqui e a gente tá conseguindo ter uma vida estável, uma vida onde a gente tá conseguindo crescer, estabelecer uma vida aqui em todos os setores da nossa vida. E é isso, gente. Acho que isso me deixa muito feliz. Pro próximo ano, eu acho que a gente tem aí alguns desafios, mas
eu tenho alguns desafios de vida social, de vida profissional, alguns desafios de saúde. Acho que de saúde eu tô conseguindo manter o que eu tô fazendo agora, que a minha coluna tá ok. Inclusive, acho que eu até posso gravar o vídeo sobre toda essa história da minha coluna e saúde e médico pra vocês, contando um pouquinho mais, porque agora eu sinto que tá estabilizado. Enfim, vida social, vida profissional, acho que tem alguns desafios aí na frente, mas a gente conversa sobre isso ano que vem, sobre o que vai acontecer esse ano. Vamos ver primeiro aí se eu vou... Eu não faço metas específicas, mas é óbvio que eu tenho agora mais ou menos o que eu quero focar nesse ano. E vou deixando um pouquinho a vida me levar também, ver aí o que vai acontecer. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Acho que esse vídeo foi um compilado de várias coisas, de adaptação, de mostrar pra vocês como tudo isso é um processo também. As coisas não acontecem, vocês viram, por exemplo, demorou 2 anos para as pessoas que eu mais tenho contato hoje chegarem aqui na Alemanha. Demorou bastante tempo para eu conseguir estar numa empresa que eu me sinto à vontade, que eu tô, enfim, hoje me sinto feliz e realizada com a minha carreira. Não significa que eu não quero crescer mais, mas hoje eu posso dizer que eu me sinto realizada. Então, acho que demorou quase esses 6 anos para essas coisas acontecerem. Tudo foi sendo um processo. Então, eu acho que é ruim quando a gente tá estagnado e a gente pensa, não, nada vai dar certo, ou não, tá tudo ótimo assim, não quero fazer. E também pensar um pouquinho, assim, onde é que a gente quer chegar e olhando essa jornada. Será que eu tô mais perto dos meus objetivos ou não? Será que eu tô indo por um caminho que eu tô gostando, né, do que tá acontecendo aí nesse caminho, ou de onde isso pode me levar ou não, e recalcular a rota, enfim, acho que isso também faz parte, como eu falei pra vocês também, abri uma empresa, pensei que eu gostaria de trabalhar com turismo e acabei recalculando a rota nesse sentido. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na semana que vem. Beijos, tchau!